Por que que nós sentimos tanta pressão no fim do ano? Nossa, eu adoro falar sobre isso. Quem sou eu? Eu sou Cíntia Próspero e você está no canal Cíntia Próspero. Seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu, se inscreva, aproveite. Há algum tempo, e esse algum tempo é um pouco difuso, nós perdemos o nosso enraizamento com o tempo. Né? Tem um filme que eu gosto muito chamado O Feitiço do Tempo, que fala que é o dia da marmota, né? Todos os dias é o mesmo dia. O tempo é uma percepção humana, o tempo cronológico, né? A natureza tem um tempo, só que o tempo da natureza ele é cíclico. Essa linearidade do tempo é uma percepção e uma construção humana. É daí que nasce um dos assuntos que eu mais gosto, que são os calendários. Então, todas as culturas possuem calendários. Né? Então, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. É um calendário. Cada mês tem o seu nome, cada mês tem uma expectativa sobre o que vai acontecer ao redor. Né? Então, se a gente está em janeiro e está no hemisfério sul, a gente tem uma expectativa. Se a gente está em janeiro no hemisfério norte, a gente tem uma outra expectativa. Né? Existe uma outra temperatura, existe uma outra vegetação, existem outros estímulos. Então eu penso que a gente todo ano, quando vai chegando dezembro, a gente se depara com a pergunta, né, o que a gente fez da nossa vida? O que a gente fez com os nossos planos? E a gente se depara com o fato de que todos os ciclos, né, eles começam e eles terminam. Né? Essa semana tem aí uma notícia sobre o final de um casamento de famosos e algumas pessoas assustadas, quando na verdade a gente tem que entender que tudo acaba. Até a nossa vida um dia também vai acabar. Né? A grande pergunta é o que a gente faz nesse percurso. Então, quando a gente começa um ano, a gente começa com expectativas, com desejos, com sonhos, com projetos. E no percurso, as coisas não acontecem como a gente deseja ou imagina que elas possam acontecer. Às vezes a gente não tem força suficiente para lidar com algumas situações. Às vezes a gente precisa de um tempo um pouco mais elástico. Né? Às vezes a gente espera que alguém resolva para a gente determinadas situações. Mas o tempo acaba. Né? Então, quando chega o final do ano, é o momento de uma prestação de contas da gente com a gente mesmo. Né? Claro que a gente pode ritualizar isso com festas, com encontros, mas a gente precisa trazer um sentido efetivamente para a gente. Então, geralmente em dezembro nós vamos fazer todos os grandes encontros dos amigos, dos familiares, do pessoal da empresa. E o que a gente vai, de alguma maneira, falar ali, né, sobre quais os assuntos que vão ser tratados ali? Geralmente é um pouco uma prestação de contas coletiva, o que a gente conseguiu, o que a gente acumulou, se a gente trocou de carro, se a gente passou no vestibular, né? Se a gente conseguiu engravidar, se a gente está com filho, se a gente viajou. Né? A gente não contabiliza as nossas dores. E, de novo, né, há uma competição, porque muitas das vezes essa contabilidade ela é falsa. Né? Às vezes a gente diz coisas que não necessariamente aconteceram. No ambiente familiar também, então muitas vezes as reuniões de família, né, você sabe que você vai encontrar aquele primo, aquela prima, aquele tio, aquela tia, aquele irmão, aquela irmã, que, enfim, disputa um certo protagonismo ou uma ideia de sucesso dentro da família. Eu acho que o que nos oprime é
é sentir que a gente vai ter que subir em um palco de falsidades mais uma vez. Não é uma mera coincidência que estas festividades, elas têm, na sua grande maioria, excessos de toda ordem. Porque esses excessos vão permitir uma anestesia. Porque se nós falássemos as nossas verdades nesses encontros, acho que a gente não ia ser convidado o ano que vem. E aí que tá, acho que algumas pessoas topam lidar com uma verdade e não se ferem, né? Acho que esse é um tema muito sensível, porque não tem uma receita, porque cada um está num lugar dessa jornada. Então a gente com a gente mesmo, esperando melhores resultados, né? A gente com os nossos pares familiares, né? Tentando saber em que lugar a gente está numa suposta competição, né? Chega a ser cruel, né? Quando a gente tem alguém da família que está numa situação de saúde ou mesmo uma situação financeira mais difícil que a gente, né? Então, acho que a gente se distancia dos reais valores, né, que regem essa época do ano. E aí eu queria falar muito sobre esse filme que é o Filho de Mil Homens, né, que tem feito... Eu assisti e fiquei muito emocionada, né, porque a gente fala de família naquele filme. E a gente precisa entender que família é mais do que o nosso laço sanguíneo, né? Que a gente pode entender que família é essa rede que acolhe e cuida. Então, se nessa jornada de final de ano, né, na sua casa, na sua família, vocês se encontram para cuidarem uns dos outros, acolherem uns aos outros e aceitarem uns aos outros, né, nas suas forças e fraquezas, vocês fazem uma festa imensa, né? Acho que a pressão que a gente sente é o descompasso entre os excessos nas coisas e a falta no sentir. É isso. Não sei, o que você acha? Coloque seu comentário aí. Até a próxima.